Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor, Marcos capítulo 5, versículo 21. Nós leremos alguns versículos, nós falaremos aí, nós leremos primeiro os primeiros versículos, onde Jairo, ele chega até Jesus e fala, Jesus expõe para Jesus a sua situação e o final. O processo nós falaremos aí no decorrer da mensagem. Que toda vez que nós vemos pessoas recebendo os milagres, nós pensamos, teve um momento em que a pessoa pediu e teve um momento em que a pessoa ela recebeu de Deus. Mas o processo que muitas vezes não é tão fácil, nós pulamos essa parte, né? Mas diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência: minha filha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todo lado. Agora pula lá para o versículo 41. Jesus, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Você pode orar comigo? Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Que alegria, ó Deus, meu Pai, que pulsa, ó Deus, nos nossos corações, de estar na Tua casa, Pai. Como o pastor falou aqui, tem tantos lugares por aí que nós não temos essa liberdade de expressar o nosso amor. Tem pessoas, ó Deus, que precisam se reunir às escondidas para fazer um culto. E nós temos aqui no Brasil liberdade para adorar o Senhor. Ó Deus, que nós como seu povo possamos aproveitar, Senhor, para dar o nosso melhor, para expressar o nosso melhor, a nossa melhor adoração ao Senhor. Meu Pai, que essa palavra, ó Deus, que nós lemos nessa manhã, meu Pai, venha pulsar em nossos corações. Meu Pai, venha entrar dentro de nós, venha rasgar a nossa vida, e que nós possamos dar liberdade para que essa palavra venha entrar, frutificar, fazer aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Não permita, ó Deus, que eu venha atrapalhar aquilo que o Senhor já determinou. Meu Pai, porque de mim mesmo, ó Deus, eu não tenho nada para oferecer aos meus irmãos. Meu Pai, a dependência dos céus, a dependência vem do Teu reino. Por isso, ó Deus, fale aos nossos corações. Nós oramos, ó Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Enquanto você senta, você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Caminhar com Jesus é estar seguro, não é mesmo? Caminhar com Jesus é viver um propósito, é entender que as circunstâncias da nossa vida, os momentos que nós passamos na nossa vida, em alguns momentos são difíceis, mas servem para forjar o nosso caráter, servem para delinear um caminho reto. Para quê? Para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, para que nós possamos viver
como diz um ano inabalável na presença de Deus. Caminhar com Jesus é ter a consciência de que tudo aquilo que Deus propõe para nossas vidas é o necessário para nós vivermos tudo isso na presença dele. É preciso nós abrirmos o nosso coração e entender tudo isso na nossa vida. Jairo, ele ouviu falar de que o mestre, o Messias, aquele homem que aplicava milagres, que operava milagres, aonde ele passava, ele estaria naquele lugar. E Jairo, ele marcou o encontro. Ele falou com Jesus: olha só, eu vou lá e vou até o Senhor. Não, ele chegou. Ele apenas foi até Jesus, porque ele sabia que somente em Jesus ele poderia encontrar a solução da sua questão, do problema que ele estava enfrentando na sua casa, no seu lar, com a sua filha. Ele precisava entregar e encontrar aquele homem chamado Jesus para mostrar para ele que ele estava disposto a caminhar com ele. E a Bíblia nos fala que Jairo, ele foi até Jesus e expôs até Jesus tudo aquilo que ele necessitava. Jairo, ele sabia que ele precisava usar as palavras que pudesse mover o coração de Jesus. Olha, Jesus, ele estava no barco, estava ali sentado, falando da palavra enquanto a multidão estava ouvindo. Quando Jairo, ele chega e começa a expor para Jesus a sua necessidade, Jesus, ele sai do seu lugar e vai com Jairo. Tem orações que nós fazemos que são capazes de mover Jesus, de fazer com que Jesus ele caminhe conosco e vá até nós, até onde nós precisamos. Você crê que tudo aquilo que você tem pedido a Deus nesta manhã, Ele vai ser capaz de não mover a sua vida somente nesse lugar, nesse ambiente de culto, mas quando você sair daqui por essa porta, Ele vai contigo e vai lá e vai tratar tudo aquilo que você precisa ser tratado? Esse é o nosso Deus. Mas nós precisamos caminhar com propósitos. Nós precisamos caminhar com propósitos inabaláveis na nossa vida. Alguns anos atrás, quem é aqui nasceu em mais ou menos no meados aí dos anos 70? Até o final dos anos 70. 80. 90, anos 90. 2000. Que isso, gente? Ninguém levanta a mão? Gente, quem nasceu dos anos 90 para trás, pode levantar a mão? Amém, amém. Então você vai lembrar e vai saber o que eu estou falando. Mais ou menos no meado dos anos 90, quem aí é cinéfilo e gosta de assistir filmes, como eu, vai lembrar que naquele período ali, houve muitos filmes de ação, né? Muito bom. O ano 90 foi marcado por filmes de ação, né? E duas pessoas, dois astros, né, de Hollywood marcaram aquele tempo ali, que foram os astros Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, tá? Sylvester Stallone com Rocky Balboa, né? E o Arnold com o Exterminador do Futuro, amém? Todo mundo está me acompanhando aí? Mas algumas características desses dois astros, eu só estou trazendo essa história para você entender.
é muito peculiar, muito parecido. Por quê? Nenhum dos dois, apesar de o Sylvester Stallone ter nascido nos Estados Unidos, mas depois voltou para a Itália, morou muito tempo na Itália. Mas nenhum dos dois foram criados especificamente nos Estados Unidos. Eles decidiram ir para os Estados Unidos em busca de algo. Todos os dois ali queriam ser astros de Hollywood. Mas um tinha dificuldade, né, com o inglês. E chegou, né, e sentiu aquela barreira para entrar em Hollywood, que foi o Arnold. E o outro tinha dificuldade na fala, falava com torto, né? Que é o Sylvester Stallone. E todos os dois tiveram muitas barreiras para entrar na indústria cinematográfica. Mas é muito interessante porque eu vou contar um pouco do Arnold Schwarzenegger, que ele queria tanto ocupar aquele lugar ali, que ele colocou, olha, eu vou ir por esse caminho. Eu vou fazer o fisiculturismo. Olha só, não foi, mas ele estava fazendo o físico, mas olhando lá em Hollywood, olhando para Hollywood, porque ele queria ser astro. Então ele tinha algo para alcançar, mas para que ele pudesse chegar lá, ele precisava ali entrar na academia, malhar. E a história diz que quando ele chegou na academia, ele sentiu que ele precisava ser melhor do que os outros, ele precisava malhar mais do que os outros, ele precisava ser mais forte do que os outros, para que ele pudesse chegar lá no fisiculturismo e ganhar os prêmios, para que ele pudesse ter visibilidade e chegar até onde ele queria. E ele foi campeão, foi Miss Universo e foi alcançando aonde ele queria chegar, e foi multicampeão na categoria dele. Até que alguém lá de Hollywood olhou para ele e, olha, nós vamos fazer um filme, Conan, o Bárbaro, você é ideal para esse filme, e chamou. Ele fez aquele papel ali. Depois daquele papel veio outros, né? E veio o Exterminador do Futuro, que consagrou ele, né, na indústria cinematográfica. Mas primeiro ele tinha um propósito, ele sabia, ele olhava lá ao longe aonde ele queria chegar. Mas para ele chegar até lá, ele precisava passar por um processo, tanto do seu preparo, mas ele passou por muitas rejeições. Porque quando ele chegou até lá, ele tinha o porte necessário para assumir o papel, mas ele tinha dificuldade na fala. Tanto que, se você for parar para olhar os filmes, ele tem poucas falas nos filmes, justamente por conta da dificuldade, né, do inglês ali. E o outro, o Sylvester Stallone, ele também tinha o mesmo objetivo. Mas quando ele nasceu, olha só como Deus faz. Eu acredito que essas coisas só Deus, ele para colocar a mão e colocar a pessoa onde Deus ele quer que ela esteja. A primeira luta, né, do Sylvester Stallone antes do Rocky Balboa foi no ventre da mãe dele. Ele conta a história que houve uma dificuldade. Ele no parto teve que usar equipamentos para tirar, e nisso que usou o equipamento para tirar ele do ventre, afetou os nervos dele e houve uma paralisia num lado do corpo dele por inteiro, principalmente no rosto. Por isso que ele tem aquela boca torta, né? E aí, quando ele foi galgando também, né, o seu sonho, buscando os seus sonhos, ele chegou, né, começou a escrever lá o filme do Rock. Ele começou a mostrar para vários lugares, né,
né? Ele chegou até a Hollywood, se interessou pelo filme. E quando olharam ali, poxa, que filme legal, que filme legal. E ofereceram um dinheiro para ele, para comprar, né, o direito do filme. Porém, ele iria ser muito bem pago, mas ele não ia contracenar. Ele não seria a estrela principal. E a condição que ele tinha é que ele fosse a estrela principal. E aí ofereceram 15, não lembro se foi 15 mil dólares. 15 mil dólares. E aí depois ofereceram 30, ofereceram 50. Mas ele tinha uma condição da indústria: olha, você não pode contracenar. A tua voz é embargada, você não consegue falar, a tua boca é torta. Não tem como, vou colocar pessoas. Nós vamos colocar pessoas que estão prontas. Estão prontas para assumir. Sabe, gente, eu estou contando essas histórias para que a gente possa entender que dificuldade todos nós vamos ter. Talvez você tenha aí o seu sonho, talvez você tenha até um propósito que Deus colocou no seu coração. Mas a primeira dificuldade que você encontra no caminho, você dá alguns passos atrás. Quando Deus está querendo impulsionar você a ultrapassar os seus limites para chegar aonde você precisa chegar. Sylvester Stallone também, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado a primeira, segunda, terceira vez. E quando os cineastas chegou até a conclusão: olha, a gente não vai convencer esse cara não, vamos colocar ele como peça principal, como o ator principal do filme, vamos colocar ele como Rocky Balboa. E quando colocam ele como Rocky Balboa, a oferta que era de 50 mil passou para ser 5 mil. Olha só, você vai até ser o principal, mas nós não vamos pagar aquilo que nós iríamos pagar lá desde o início. Vamos pagar 5 mil, mas você vai ser o principal. Sabe, ele não se deixou levar pela ganância. Ele não se deixou levar antes pela facilidade. Talvez aí você, talvez até eu, né? Você como eu, na primeira, 10 mil dólares para você entregar o roteiro. Opa, bora, vem. Mas quando nós temos um propósito firme em nossos corações, nada é capaz de tirar, gente. Nada é capaz de tirar o nosso foco. E o resto da história você sabe, né? Rocky Balboa estourou em bilheteria na época, se tornou um dos melhores filmes na categoria de luta, um dos maiores filmes. Todos os filmes hoje em dia, quando fala de lutas de boxe ou de qualquer luta livre, qualquer outra, referenciam Rocky Balboa. Talvez hoje você até tem alguns entraves aí para você alcançar aquilo que Deus Ele quer fazer na sua vida. Não desista, meu irmão. Não desista. Não desista. A nossa vida, em tudo na nossa vida, né? Até quando você vai construir uma palestra, até quando você vai fazer um trabalho na faculdade, você precisa colocar lá aí o início, o meio e o fim. Você precisa ter o meio, você precisa ter o início, a introdução, você precisa ter o meio, que é o desenvolvimento, e você precisa ter a conclusão. A nossa vida, ela é assim. Quando você inicia lá um trabalho, você inicia, o que eu vou começar? Eu não sei. E aí você vai lá para o meio. Eu vou começar logo pelo meio. Não, mas Deus, Ele está pedindo e está falando com você. Vai ser redundante, né? Mas começa pelo começo. Começa pelo início. Não pula etapa, não.
primeiro vai aos pés do Senhor. Faça como Jairo, primeiro vai aos pés do Senhor. Primeira coisa que Jairo ele fez, a Bíblia nos fala que Jairo falou assim, e vendo-o. Primeira coisa, Jairo, ele enxerga Jesus. Primeira coisa que Jairo ele tem é o contato olho no olho com o Senhor. Olhos voltados para quem pode. Olhos voltados para quem pode. É Deus. É Deus. E outra coisa, prostrou-se aos pés de Jesus. Olha o início da caminhada de Jairo. Primeiro ele olha para Jesus. Ele reconhece aquele que pode fazer algo na vida dele. Segunda coisa, do início da vida de Jairo, prostrou-se aos pés de Jesus. Primeiro ele olha, agora ele reconhece, entregando toda a esperança nele. Ele reconhece e entrega toda a esperança nele. Meu irmão, as dificuldades, elas sempre vão bater na nossa porta. A Bíblia nos fala que no mundo nós teríamos aflições. Nós não estamos isentos de dificuldades, de enfrentamentos, de problemas. Agora eu me batizei, agora minha vida vai ser um mar de rosa, vai ser uma bênção. Amém, vai ser uma bênção. À medida que você caminhe com o Senhor, por mais que você passe por alguns intempéries, Deus estará ali contigo. Mas você precisa entregar toda a sua vida, toda a sua esperança aos pés do Senhor, naquele que pode. Existem muitos artifícios que vão aparecer, muitas oportunidades que vão aparecer na sua frente. Oportunidades fáceis, caminhos fáceis, caminhos que talvez aos seus olhos são mais curtos, como aconteceu na vida de Sylvester Stallone. Mas você precisa entender, olha, é algo muito sutil, sabe? Tem situações que acontecem, que aparecem na nossa vida, que se nós não tomarmos cuidado, vai parecer muito igual, muito parecido. Lembra que o próprio diabo, quando foi tentar Jesus, ele usou a própria palavra de Deus. Então cuidado. Cuidado para não cair em algumas tentações, em algumas apresentações que vão tirar você do foco. E a outra coisa, ele pediu a Jesus com insistência. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Isso aconteceu em algumas ocasiões. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego foi insistente. E até aqueles que estavam ao redor de Jesus, próximo de Jesus, olha, não importune o mestre. O mestre está na missão. O mestre tem muita coisa para fazer. O mestre está ali tratando da multidão. Mas aquele cego continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele continuou. E eu quero dizer para você: continue buscando, continue buscando, continue adorando, continue se prostrando aos pés do Senhor, continue olhando para Ele, continue aos pés dEle. Ele vai te levantar. Você só precisa continuar.
Ele vai te levantar. Ele vai fazer com que você viva uma jornada de fé e de milagres. Uma jornada de fé e de milagres não acontece se nós ficarmos parados, se nós desistirmos no primeiro momento, na primeira luta, na primeira dificuldade. Não! Uma jornada de milagres. É para isso que o Senhor está chamando você nessa manhã. Para viver uma jornada de milagres através da sua fé. Deus, Ele não está te chamando para você ser mais um na multidão, mas para você ser o diferente na multidão. Aquele que faz a diferença, aquele que chama a atenção, aquele que está ao lado de Jesus como todos os outros, mas ele sabe chamar a atenção de Deus. Mas ele sabe como chamar a atenção de Deus. Você sabe como chamar a atenção de Deus? Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, cada um tem uma forma de expressar uma adoração, uma busca, um clamor. Não se preocupe com formalidades. Olha, eu preciso orar assim. Primeiro eu preciso orar clamando pelo poder do sangue de Jesus. E depois que eu clamar pelo poder do sangue de Jesus, eu preciso pedir a Deus para vir. E depois, não, olha só como que essas pessoas chegaram até Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, a minha filha está nessa situação, venha, vem comigo. Não se preocupe com formalidades. Não se preocupe com formas, porque Deus tem uma forma para você. Havia uma fórmula para a vida, tanto daqueles dois homens que nós citamos aqui, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Mas a fórmula que eles encontraram estava atrelada a um sonho, a um propósito, a um direcionamento. Qual é o seu propósito? Qual é o seu direcionamento? Aonde você quer chegar? Quais movimentos você tem feito na sua vida para chamar a atenção de Deus, para que você viva essa jornada de fé e de milagre na sua vida? No meio do processo, Jairo, ele começou a ser ensinado. Não foi à toa que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue apareceu na caminhada de Jairo. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Aquela mulher apareceu ali e interrompeu a caminhada de Jairo. Ele poderia ter já vivido o milagre há muito tempo se Jesus não parasse naquele lugar. E às vezes nós pensamos dessa forma. Olha, eu tenho caminhado tanto tempo na presença de Deus e vem outra pessoa e toma o lugar que seria meu. Quem disse que o lugar é seu? Olha, eu já estou muito tempo caminhando, eu estou adorando, eu tenho buscado a Deus, já tenho tanto tempo aqui na igreja. Eu queria tanto pregar a palavra de Deus, eu queria tanto cantar louvores ao Senhor, eu queria expressar a minha vida no altar, e veio outra pessoa, está ali. Quem disse que você deveria ser o primeiro? Quem disse que você deveria ser a primeira? Aquela mulher, ela chegou sim, recebeu primeiro o milagre. Aquela mulher sim chegou aos pés de Jesus, mas ela teve mais fé. Que isso, irmão? Ela teve mais fé do que Jairo. Existe essa coisa de ter mais fé? Claro que sim.
o milagre vai ser maior a partir do momento que você tenha mais fé. É isso mesmo. Lembra do discípulo? Homens de pequena fé. Porque se eles tivessem mais fé, o milagre teria acontecido. Não é isso? Então a fé, ela precisa ser aumentada, ser gerada, crescer na nossa vida. Quanto mais você estiver perto de Jesus, maior será a fé. Mais fé você vai tendo. E à medida que você for caminhando, à medida que você for vendo milagres, à medida que pessoas forem curadas na sua frente, Deus, Ele vai impulsionando você a ter mais fé. Então, quando pessoas são curadas na sua frente, então quando pessoas são colocadas na sua frente, não é para que você fique esquecido não, porque Deus não esqueceu de você, é para que você tenha mais fé. Deus, Ele está impulsionando você a ter mais fé. Ao lado de Jesus, somos encorajados a viver pela fé. Então Jesus lhe disse no versículo 34, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Por que Jesus, olha só, gente, Jesus, ele fez questão, Jairo do ladinho de Jesus, Jesus, ele fala, ó, filha, você foi salva porque teve fé. Jesus estava falando, Jairo, está vendo? Está vendo como o milagre vai acontecer? Está vendo como o milagre vai chegar na sua casa? Preste atenção, Jairo. Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Jairo, a partir do momento que você impulsionar a sua fé, você vai ter paz na sua casa, você vai ser livre, você vai se ver livre do seu mal. A sua casa vai ser um celeiro de milagres, Jairo. Então, Jairo, preste atenção no que está acontecendo. Ao invés, Jairo, de você ficar questionando por que essa mulher veio na sua frente, só observa. Tem um coração livre. Tem pessoas que têm um coração tão fechado que não é capaz, somente porque aquela pessoa deu um passo na sua frente, não consegue enxergar por que ela está na frente. Não consegue enxergar. E aí o questionamento é: por que não eu? Por que eu não fui? Por que não foi a minha vez? Por que eu não estou ali? Pare de questionar e só observe o milagre que Deus está realizando. Porque o milagre que Deus está realizando na vida do irmão, na vida de outras pessoas, vai ser o milagre que também vai bater na sua porta. Mas primeiro, Deus está impulsionando você a viver. Logo, naquele momento eu entendo que a fé de Jairo começou a ser aprovada, né? Eu queria colocar uma frase aqui. Pode colocar aqui a frase do Sylvester Stallone? É uma frase não, né? É um textozinho. O mundo não é um mar de rosas. É um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelho, e você vai ficar de joelho sempre, se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão forte como a vida nesse mundo. Mas não se trata de bater forte, se trata do quanto você aguenta apanhar. Eu quero colocar aqui, trocar essa palavra dele aqui. O quanto você é perseverante e seguir em frente. E quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando
Assim se consegue vencer. Assim se consegue vencer. Quando você tem isso como objetivo na sua vida, quando você resolve romper em fé, ninguém pode deter a sua vida, ninguém pode paralisar você, ninguém pode tirar você do lugar onde Deus já colocou você. Ninguém. Só fica do seu lado quem pode fortalecer você na fé. Sabe, Jesus, antes de entrar na casa de Jairo, falou: olha, vem comigo, só Pedro, Tiago, João e os pais, vamos lá, vamos entrar lá. O que Jesus estava querendo ensinar para Jairo ali, mais uma vez, olha só, todos esses estão chorando por algo que não aconteceu. A menina só dorme. Olha, a menina só dorme, morreu ou não morreu? A nossa fé, ela é impulsionada. Quanto mais nós temos fé, maior é o milagre, não foi isso? Mas o poder de Deus, ele é inabalável. O poder de Deus não se altera. Então, você acordar de manhã, ou o próprio Jesus ressuscitar um morto, é o mesmo poder que ele usa, porque o poder dele é inalterável. Ele é acordar uma pessoa ou ressuscitar. E Jesus, ele fala mais uma vez, para Jairo: olha, deixa essa multidão. Vamos entrar na intimidade somente aqueles que realmente estão contigo. Entra na intimidade, entra para ver o milagre aqueles que somam com você. Entram na intimidade aquele que vai agregar a sua fé. Entra contigo, meu irmão, aqueles que podem ver o seu milagre, porque nem todo mundo é capaz de ver tudo aquilo que Deus ele tem realizado na nossa vida. Nem todo mundo é capaz. Chorar com os que choram, isso é a parte mais fácil. Você vê alguém chorando, você está chorando junto. Se vê alguém triste, você acaba abraçando, você chora junto. Agora, alegrar com os que se alegram, essa é a parte mais difícil. É a parte que o ser humano tem mais dificuldade, alegrar com os que se alegram. Então, resolva trazer para perto de vocês as pessoas que vão agregar, as pessoas que vão te levar a viver esse nível de fé. E o resultado é que as circunstâncias podem até dizer o contrário. E no versículo 38 diz assim: chegando à casa dos chefes da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Então é a situação que diz ao contrário. Mas Jesus, ele é inalterável. Jesus, ninguém consegue alterar Jesus, porque chora. O que move o coração de Deus é um coração contrito, é um coração entregue, é um coração que olha para Jesus como Jairo olhou lá no início. É um coração que se aquebranta, é um coração que se ajoelha. São pessoas que olham para Jesus e olha, é nele que eu ponho todas as minhas expectativas, é em Jesus. Lembre-se, Jesus está ao seu lado. Jesus esteve ao lado de Jairo toda essa trajetória, em todos os momentos. Mas o mais interessante nisso tudo, que Jairo, qual foi o único argumento de Jairo? Já parou para pensar nisso? Qual foi o único momento que Jairo falou alguma coisa? Que Jairo abriu a boca para falar alguma coisa? Foi somente quando ele foi até Jesus. Depois disso, Jairo permaneceu em silêncio até que o milagre acontecesse. Jairo, ele permaneceu olhando,
observando, recebendo, fortalecendo a sua fé, até o momento em que o milagre bateu à sua porta. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança só dorme. Fica firme, meu irmão. Fica firme. Na sua trajetória de início, meio e fim, Deus ele não vai interromper no meio. Deus não vai interromper apenas no processo. Deus ele tem um fim para a sua vida, mas é um fim favorável, um fim cheio de milagres, um fim cheio de conquistas, um fim cheio do poder de Deus. Imagine, como nós falamos, se Jesus como criança foi capaz de mover João Batista, que estava no ventre de Isabel, o que Jesus não faria quando entrasse na casa de Jairo? O que Jesus não pode fazer na sua vida? O milagre, ele está aí. Jesus é um milagre. E a Bíblia nos fala, para concluir: e tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Isso é muito importante, o que nós acabamos de ler. Jesus ele opera o milagre. Jesus ele faz o extraordinário que tanto Jairo queria, e é por isso que quando nós lemos só o início e o fim. O processo nós lemos aqui, nós desenvolvemos aqui com os irmãos, para mostrar que quando o milagre ele vem na nossa vida, ele não pode simplesmente ficar estagnado. Jesus ele foi expressamente disse: dá de comer a menina. Dá de comer a menina. Fortalece a menina, fortalece a sua fé, fortalece aquilo que foi o start para que você tornasse um homem, uma mulher de fé na sua vida. Fortalece isso, sabe por quê? Quando você sair daqui da porta para fora, todos aqueles que prantearam, todos aqueles que não acreditavam no milagre que Deus iria realizar na sua vida, vai ter motivo de glorificação, vai ter motivo para glorificar o Senhor. O seu milagre vai ser motivo para que todos possam glorificar e adorar ao Senhor. Como disse Davi: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus ele não desampara ninguém. A única coisa que nós precisamos fazer é fazer aquilo que Jairo fez, é confiar em Jesus, é olhar para Jesus, é entender que só Ele pode nos levar a viver coisas extraordinárias. Uma boa porta de emprego, recebi uma boa porta de emprego. Vai ser bênção para você e para sua família, mas não é o suficiente para que você viva milagres extraordinários na sua vida. Nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas estão sendo medidas por aquilo que ela tem, pelas viagens que elas fazem, pelos lugares que elas estão. Nós estamos vivendo um mundo que as pessoas são medidas pelo que elas têm. E a Bíblia nos fala que aqueles homens chegaram até aquele templo chamado Formosa, Pedro e João, e disse: olha, eu não tenho ouro nem prata. Eles não tinham o que oferecer
desse mundo para aquele homem. Olha, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que Deus Ele quer que você viva a partir de hoje é viver a plenitude de Jesus na sua vida. É viver o poder de Deus por completo na sua vida. Você não foi chamado, você não foi chamada para viver uma vida parcial, para caminhar muito bem até um certo momento, até o momento em que as lutas e as dificuldades venham. Hoje inicia, ou essa semana iniciou um ano, mas você só vai viver um ano inabalável em Deus a partir do momento que você fazer como Jairo, olha para Jesus, se prostra aos pés de Jesus, entrega o seu caminho a Jesus, confia nele, confia nele, confia nele. Daqui a pouco nós iremos assentar à mesa. Sentar à mesa é entender aquele momento em que Jesus ele sobe à cruz e decreta vitórias sobre a mim e sobre a sua vida. É o momento em que Jesus ele sobe na cruz, ele passa por todo aquele sofrimento. Eu não sei você, mas toda vez que eu participo da ceia, eu tento levar a minha mente àquele momento. Todo o processo, desde o momento da traição, que Jesus foi traído lá no Getsemane. E mesmo na traição, Jesus ele fala: amigo, por que vieste? E Jesus passa por tudo aquilo ali, ele se mantém intacto. Jesus preso, chicoteado, cuspido, com uma coroa de espinho na cabeça. Ele olha com um olhar amoroso para Pedro, que estava lá do outro lado, fora daquela situação. Jesus mostra para Pedro naquele momento: olha, Pedro, você está aí fora, mas eu estou mais livre do que você. Eu lembro quando Jesus está carregando aquela cruz, o peso da cruz. E quando Jesus carrega o peso da cruz, está carregando as minhas lutas, está carregando as minhas frustrações, está carregando o meu processo. Começa a olhar, toda vez que você sentar à mesa do Senhor, começa a olhar para aquele momento e perceber a carga que Jesus está levando. Olha para dentro de você, lembra do seu pecado agora e fala: olha, Jesus carregou o peso do meu pecado. Tantas coisas que nós passamos e nós falamos: meu Deus, está tão difícil, que peso, que luta. Mas lembra que Jesus lá na cruz do Calvário carregou isso por mim e por você. Jesus ele carrega a cruz. E Jesus ele chega até o Calvário, ele é colocado, ele é pregado na cruz. Alguns historiadores dizem que Jesus ali talvez sofreu a pior dor que o ser humano pode enfrentar na cruz, o peso do seu corpo, puxando os cravos na mão. Pensa nisso, porque Jesus estava ali, e naquela dor terrível, Jesus ele olha para aqueles que estão embaixo, olha ali João, Maria, e fala: olha, meu filho, eis aí a tua mãe, meu filho, eis aí o seu filho. No meio da dor, Jesus estava preocupado com aqueles que ficariam. No meio da dor, Jesus estava ali,
E Jesus estava sofrendo terrível dor por mim e por você. Não foi fácil. Não foi fácil. Para que nós estivéssemos aqui hoje, num lugar, numa igreja, sentado ouvindo uma palavra de Deus, alguém pagou um preço lá atrás. Alguém pagou um preço. Que preço é esse, gente? Você pode pegar